Você sabe a diferença do Evangelho de João para com os demais evangelhos? Você sabe qual é a principal mensagem do Evangelho de João? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e nós temos a grata satisfação de dar aqui os bem-vindos a todos os irmãos que irão iniciar um novo trimestre, o segundo trimestre de 2025 da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos. Se vocês são novos por aqui, nós estamos muito alegres de poder servir os irmãos com o ensinamento da Palavra de Deus, em especial os temas doutrinários apresentados na Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que estamos na reta final para alcançarmos 40 mil inscritos. Já estamos com 39 mil inscritos no canal. E chegando a 40 mil inscritos, eu quero aqui sortear. Tem 3 Bíblias que eu quero fazer uma dedicatória e enviar pessoalmente, via correio, lógico, na casa dos irmãos, e também 3 capas, vai a Bíblia e uma capa de lição, Então nós temos 3 capas de lição da Escola Dominical, para você proteger a tua lição, e a Bíblia. Então sejam muito bem-vindos. Nós temos os nossos grupos no WhatsApp, você que é novo por aqui, o link está na descrição do vídeo e tem o QR Code na tela. Os slides da lição de número 1, nós iremos disponibilizar gratuitamente lá dentro dos grupos do WhatsApp. Então, você apontando a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela, você já vai ser direcionado lá dentro do grupo do WhatsApp e vai poder baixar os slides da lição de número 1. Lembrando que toda semana tem materiais gratuitos. São excelentes os materiais gratuitos que são disponibilizados nos grupos do WhatsApp. Nós temos 12 grupos, são mais de 5 mil alunos, é grupo silencioso. Só eu posto coisas ali que são materiais para a Escola Bíblica Dominical. São vídeos, chamadas, vídeo marketing, banner marketing, são leituras diárias com explicação no grego, no hebraico, são subsídios. É maravilhoso os conteúdos que são colocados ali gratuitamente para os irmãos nos grupos do WhatsApp. Lembrando, irmãos, que nós temos os slides da lição de número 1 sempre. Cada novo trimestre nós disponibilizamos gratuitamente, então vai lá, visita o nosso grupo no WhatsApp e baixe esses slides. Nós vamos iniciar, irmãos, um trimestre abençoado que vai falar sobre o Evangelho de São João, e nós vamos aí enriquecer a nossa alma com os ensinamentos maravilhosos que teremos nesse trimestre. Irmãos, mais de 2.000 professores já estão usando os nossos materiais e têm constatado o crescimento de suas classes através da excelência das aulas. Quando você usa a ferramenta EBD, essa ferramenta pedagógica poderosa, que é os slides pedagógicos da EBD, você aprende mais e ensina melhor. Nós tivemos a primeira formatura do grupo Bacharel em Teologia, a primeira turma de bacharéis em Teologia 2025. Fizemos uma formatura abençoada. Você poderá ver a foto aí de muitos formandos. E você que é assinante da Catflix, a Catflix é a nossa plataforma de cursos. Quem assina a Catflix paga mensalmente um pequeno valor, irrisório pelo conhecimento maravilhoso e a riqueza que tem ali dentro, e aí adquire todos os nossos cursos, básico, médio, bacharel, curso de oratória, curso para casais, para professores, para família. E aí os irmãos que fizeram, foram aí 70 alunos, em torno de 70 alunos, fizeram participaram da primeira formatura online dos bacharéis em Teologia, primeira turma de 2025. Então você é nosso convidado. Tá? Em torno de 30 e poucos reais a mensalidade para você assinar e receber todos os cursos que tem ali. E quem assina o curso básico, médio e bacharel, o acesso é vitalício. Essa assinatura de todos os cursos ali, ela tem prazo de 1 ano. Todo ano se renova, Apesar que o valor por mês é muito pequeno, E Deus já colocou no meu coração para facilitar o acesso dos irmãos a um conteúdo teológico de qualidade. Mas o básico, médio e bacharel, você acessa vitalício. O acesso é vitalício. São mais de 130 aulas, mais de 1000 slides de estudo, que é tudo teu, que você vai acessar para o resto da tua vida até Jesus voltar. Vamos fazer a nossa oração, irmãos?
É uma alegria estar aqui, mais um novo trimestre, vamos caminhar juntos nesta rica edificação. A proposta aqui é ajudar você a entender a lição. Então nós seremos simples, claro e direto aqui para você entender cada tópico e dar uma excelente aula no domingo com os alunos. Vamos fazer a nossa oração, lembrando que no final, nosso grande clamor para receber as bênçãos da lição e também para receber curas divinas, que por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, Deus tem nos agraciado e isso tem acompanhado o nosso ministério, as curas divinas. Então ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por iniciar mais um trimestre e aqui estamos com o teu povo. Abençoe todos os irmãos do Brasil e outros países e seja glorificado nesta obra. Mais um trimestre, pedimos a tua bênção para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço a todos os irmãos na pessoa da irmã Eva Vieira, do Rio Grande do Sul. Obrigado pelo comentário, irmã Eva, que Deus abençoe. Também o nosso querido irmão Josué Moreira, de Ribeirão Preto, São Paulo. Então, na pessoa desses irmãos, abraçar todos os inscritos do canal. E você me ajuda, viu? Se inscrevendo no canal, você me ajuda a fazer a obra missionária. Os recursos que nós recebemos do YouTube, nós temos um projeto, uma família que nós sustentamos no Paraguai. Eu conheço o campo missionário, até estarei pregando lá no Paraguai em junho, permitindo Deus. E temos crianças que nós ajudamos a manter ali na África, junto com o pastor Pedro, lá na África. Então, você se inscrevendo no canal, deixando o teu like, você ajuda a obra missionária. O verbo se tornou em carne. Texto áureo está em João 1,14. A verdade prática, o verbo de Deus inseriu-se na história assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Leitura bíblica em classe, João capítulo 1, versículo 1 ao 14. Objetivos da lição: apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João, revelar o Senhor Jesus como o verbo de Deus e explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do verbo. Questionário, método tempestade cerebral. Qual é a doutrina que o Evangelho de João explora? De que forma o apóstolo João retrata Jesus no seu Evangelho? Conforme a lição, qual é a maneira mais apropriada de interpretar a palavra logos? De que modo o apóstolo João destaca Jesus Cristo? Que significado carrega a expressão o verbo se fez carne? Maravilhosa esta lição. Introdução. Nesse trimestre vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se, especialmente por concentrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém, porque os demais evangelhos se concentram mais na Galileia. O apóstolo João redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e ao mesmo tempo encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vai ser maravilhoso esse trimestre. O Evangelho de João. Vamos lá? Primeiro tópico, autoria e data. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que tinham primeiramente públicos específicos, o Evangelho de João foi escrito para os cristãos em geral. Como assim, pastor Rodrigo? Públicos específicos. Mateus, é lógico que a mensagem de todos os evangelhos é para o ser humano em toda a terra, todas as épocas. Mas havia um público específico, primariamente. Para Mateus, ele dirigiu mais o seu evangelho aos judeus convertidos, que vieram do judaísmo. Por isso que aparece em Mateus mais versículos referindo-se ao Antigo Testamento e o cumprimento dos textos do Antigo Testamento. Você encontra bastante menções no Evangelho de Mateus. Foi direcionado mais para o público dos judeus convertidos. Já o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro dos 4 evangelhos, Marcos foi o primeiro. Até serviu de base para os demais evangelistas. Marcos, ele tem o público mais voltado aos cristãos romanos, que se converteram, os cristãos que estavam mais entre os romanos, em Roma, e aí gentios, que eram romanos, e Marcos ele apresenta, assim como Mateus apresentou Jesus como o grande rei, Marcos apresenta Jesus como um grande servo. Lucas já teve um público mais direcionado aos gregos, e pessoas nobres entre os gregos, até ele escreve, né? Alguns acreditam que ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como Atos para Teófilo, para pessoas da classe nobre entre os gregos. E
ele apresenta Jesus como filho do homem. Os gregos tinham aquela visão que haviam na terra semideuses e andavam deuses na terra. E Lucas ele dá um enfoque. Claro que ele apresenta Jesus como Deus, mas apresenta também a humanidade de Jesus. Ele não andou aqui como Deus. Ele despojou-se de sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, esses 3 evangelhos tinham um público específico, primário, e eles mencionaram mais o ministério do Senhor Jesus na Galileia. João é diferente. João ele apresenta Jesus, o foco dele é apresentar Jesus como Filho de Deus. Ele apresenta mais o ministério do Senhor Jesus em Jerusalém, nas proximidades de Jerusalém. Ele apresenta longos discursos do Senhor Jesus. Apresenta milagres que os outros evangelhos não apresentaram, como a ressurreição de Lázaro. Também ele não apresenta muitas parábolas, não apresenta muitas comparações entre o povo em geral, porque é um evangelho mais voltado aos sermões do Senhor Jesus, às explicações do Senhor Jesus, com pessoas em particular e com os discípulos em particular. É tanto que, se você for analisar, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, o Senhor Jesus está com os discípulos lá no cenáculo, onde ocorreu a última ceia, onde ocorreu o Pentecostes. Note, são vários capítulos, Jesus apresentando doutrinas extensas acerca da sua vontade. Então é um evangelho bem diferenciado, não apresenta Jesus expulsando demônios entre o povo, com missões específicas evangelísticas entre o povo, não que não tenha, mas é mais voltado às explicações doutrinárias para pessoas como, por exemplo, Nicodemos, a mulher samaritana, e com os discípulos, explicações sensacionais. E no Evangelho de João aparece a oração sacerdotal do Senhor Jesus lá no Getsemane. É um evangelho exclusivo. Alguns historiadores e teólogos e estudiosos da Bíblia chegam a concordar que se a Bíblia fosse somente o Evangelho de São João, não precisaria de mais nenhum outro livro. Porque no Evangelho de João, tudo que o ser humano precisa, com clareza, com facilidade, para compreender todo o projeto da salvação, para compreender toda a perfeita vontade de Deus, para compreender a nossa conduta, para compreender a missão do Espírito Santo, que é reservado 2 capítulos específicos em João, capítulo 14, até 14, 15, 16, 3 capítulos, para explicar, mais o 14 e o 16 tem explicações profundas acerca da missão do Espírito Santo, o Consolador. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, o mundo não pode receber, mas vocês receberão, conhece, estará convosco para sempre, ensinará todas as coisas. Então, irmãos, ali no Evangelho de João é diferenciado, não precisaria qualquer outro livro. Só o Evangelho de João já mostra todo o projeto de Deus, tudo que a igreja precisa aprender em relação ao Espírito Santo, a sua conduta, tudo, para poder servir a Deus. É tanto que é o evangelho mais traduzido para evangelismo no mundo. Tem alguns lugares no mundo que não tem a Bíblia traduzida, mas porções do Evangelho de João tem. O mundo tem 6.000 línguas, a Bíblia foi traduzida apenas para 2.000 línguas, tem em torno de 4.000 línguas que não tem nada da Bíblia, mas em muitos lugares da terra tem porções do livro dos Salmos e também do Evangelho de João. O Evangelho de João realmente é uma dádiva de Deus para a humanidade. Vamos lá, letra B. João, o apóstolo, é o autor do evangelho que traz o seu nome, como também das epístolas, 1ª, 2ª, 3ª João e também o livro do Apocalipse. João, ele escreveu 5 grandes obras: o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª Epístola e o livro do Apocalipse. Foi muito usado por Deus, era o mais novo dos apóstolos, o mais fiel em práticas testemunhais, publicamente o mais fiel, foi o único que acompanhou o Senhor Jesus até a cruz, não fugiu, demonstrou mais abnegação e amor e fidelidade ao Senhor. Ele demonstrou muita fidelidade, muito amor ao Senhor Jesus. Ele é chamado discípulo amado e o próprio Senhor Jesus, a lei da semeadura, é imutável. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas faz acepção de atitudes para abençoar. E João, Deus viu o quanto o comportamento dele
se excedeu aos demais em relação à fidelidade, amor público. E aí o Senhor resolveu, esse não vai morrer até que eu venha. E Jesus estava profetizando o aparecimento dele na ilha de Patmos para João. Todos os demais apóstolos foram martirizados, tiveram mortes horríveis. João não. João foi o único que faleceu de morte natural, na velhice, lá em Éfeso. Por quê? Porque ele foi o discípulo que verdadeiramente mais deu provas de fidelidade e de amor e de fé, inclusive. Porque não precisou ninguém dizer para João que Jesus havia ressuscitado, ele só viu a mortalha quando ele observou a mortalha que estava ali, que era impossível alguém sair daquela mortalha sozinho. O original mostra que ela estava como um casulo, ela estava oca e afofada. Ele viu, diz a Bíblia, e creu. A Bíblia não fala que ele viu a mortalha, mas a única coisa que estava ali, para ele ver realmente, era a mortalha e o lenço dobrado. O lenço dobrado era uma mensagem no mundo antigo, quando havia uma ceia, e os senhores ficavam ali participando da ceia, os servos ficavam em pé, num canto, observando. Se o senhor comesse e deixasse o lenço dobrado e saísse da mesa, o servo não tirava a mesa porque ele sabia, o meu senhor vai voltar para fazer o que ele estava fazendo. O lenço está dobrado. Agora, se ele terminasse de comer, embolasse o lenço, deixasse na mesa embolado, o servo sabia, ele não vai voltar, posso tirar a mesa. E João, isso era cultural, João olhou, viu o lenço dobrado. Ele entendeu na hora, o Senhor vai reaparecer, ele vai voltar. A Bíblia diz que ele viu e creu. Não precisou as mulheres falar para ele que Jesus tinha ressuscitado para ele crer, não precisou pedir prova como Tomé pediu, não precisou de nada. João foi diferenciado. Então, irmãos, vale muito a pena estudar a vontade do Senhor Jesus com o apóstolo João. Então eu te convido, vamos caminhar junto nessas 3 lições que você vai crescer espiritualmente e vai enriquecer a tua comunhão e fortalecer a tua comunhão com o Senhor Jesus. Letra C. A data em que o Evangelho de João foi escrito está entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Uma das últimas obras do Novo Testamento. Letra D. João enfatiza grandemente a divindade de Jesus como sendo Filho de Deus e também divino. Confere lá João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Na verdade, o capítulo 1 praticamente inteiro é uma introdução da principal mensagem do Evangelho de João, apresentar Jesus ao mundo como Deus. O Verbo de Deus esteve conosco, encarnou e vimos a sua glória. Então, irmãos, a grande mensagem, o grande interesse, é claro que tudo vinha do Espírito Santo, mas o ser humano tem o livre-arbítrio. João conheceu pessoalmente, tinha os seus sentimentos. O grande interesse de João era mostrar ao mundo o Filho de Deus, o Deus encarnado. Sensacional. 2. O propósito do Evangelho. Letra A e letra B. O Evangelho de João é singular. Enquanto Mateus destaca Jesus como Messias, prometido a Israel, Marcos enfatiza Jesus como servo sofredor e Lucas como Filho do Homem, Salvador para todas as nações, João foca na divindade de Cristo. Confere João 1:1 e João 10:30. Pelo menos 2 vezes, com nitidez, no Evangelho de João, João diz que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E também lá no final do Evangelho, quando Tomé está conversando com o Senhor Jesus, João destaca o que Tomé falou: Senhor meu e Deus meu. João faz questão de mencionar, não esqueceu disso. E mencionou ali, claro que o Espírito Santo estava fazendo ele lembrar, estava dando, né? Nós sabemos que a Bíblia é inspirada, mas ele faz questão de destacar Deus. Então, ele chama Jesus de Deus. Letra B. João apresenta Jesus como Verbo, Logos, que já existia antes da criação e veio ao mundo para trazer a vida eterna. João destaca que o Verbo vivo de Deus, que encarnou, já existia antes da criação de tudo. Eu vou explicar mais à frente o que significa esta expressão. Existia antes de tudo. Vejam lá, para você entender a eternidade do Senhor Jesus.
Tem ainda aqui o propósito do Evangelho. Eu coloquei aqui, irmãos, é algo a mais, que não está na lição. Mas uma das coisas que faz com que a gente entenda, nós teólogos, possamos entender que João tinha essa vontade de mostrar ao mundo quanto Jesus verdadeiramente é Deus, é que aparece aqui no Evangelho de João, o que não aparece nos demais. João enfatiza a divindade de Jesus por meio das declarações eu sou, chamando a atenção para o Antigo Testamento, lá em Êxodo 3:14, que Deus disse eu sou. O eu sou te enviou. Falando com Moisés para ir para o Egito, Deus se identifica como eu sou. E aqui Jesus, 7 vezes, João registra isso. Eu sou o pão da vida, João 6,35, apresenta Jesus como sustento espiritual. Eu sou a luz do mundo, João 8,12, apresenta Jesus como guia para a verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que permanece. Jesus permanece até hoje. Ele é o mesmo ontem e hoje, permanece para sempre. O escritor aos Hebreus escreveu sobre isso. Então eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, conforme João 10:9, o único caminho para a salvação. Eu sou o bom pastor, João 10:11, Jesus cuida de suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25, que é a vitória sobre a morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, a exclusividade de Cristo como Salvador, é o que mostra isso. E eu sou a videira verdadeira, conforme João 15:1. Isso demonstra a comunhão com Cristo, que a comunhão com Cristo é essencial para a permanência da vida. Então, irmãos, é no Evangelho de João que aparece os 7 eu sou, justamente para que o povo entendesse que isso estava se referindo a Deus, porque só Deus disse eu sou. Ok? Confere lá em Êxodo 3:14. Tópico 3, a natureza de Jesus. Letra A e letra B. Ele não é apenas o filho de Davi, não é apenas o filho de Abraão ou o filho de Adão. Não. Ele é o filho de Deus. E no mundo antigo, essa expressão filho de Deus significava ter a mesma natureza, logo também é Deus. Ele é o verbo vivo, possuía uma natureza divina e, portanto, ele é co-eterno com Deus. Quando João apresenta ele como filho de Deus, isso mostra que ele tem uma natureza divina. Automaticamente está provado que ele é eterno como Deus. Só Deus é eterno. Letra B. Confere lá João 1:1, né? Letra B. Para que Jesus não seja de modo algum considerado impessoal, ele é também o Filho. Ele andou aqui, carne e osso, como filho, e, portanto, ele é copessoal com o Pai. Confere lá João 1:18. Ele é chamado, João apresenta ele como Filho de Deus, andando aqui na terra, literalmente, para não ser considerado alguém impessoal. Não, uma pessoa para mostrar que o relacionamento de Deus com seus filhos é pessoal. Era Deus mostrando, adiantando já para a humanidade. O meu relacionamento convosco, eu sou real, eu sou uma pessoa, e para não ficar só no âmbito do será, literalmente vai descer o meu filho aí, ele vai encarnar, vai andar como filho. O verbo vivo, vamos aqui, é bom lembrar que Jesus, antes de encarnar, irmãos, ele é Deus, coexiste com o Pai, a mesma homoousia, a mesma essência. Não era chamado de Jesus antes de descer, ele é chamado de o Verbo. A Bíblia diz que há 3 que testemunham no céu, o Pai, o Espírito e a Palavra. Ele é chamado de a Palavra, de o Logos, de o Verbo. Então, o Verbo encarna e anda aqui como filho para mostrar, literalmente, eu existo e quero mostrar para vocês que o relacionamento que eu desejo com vocês é pessoal. Se relacionem com o Verbo encarnado. Já vão sentindo o gostinho, que a Bíblia diz que Deus habitará conosco no seu tabernáculo, não haverá nem o sol, porque Deus nos iluminará. Então Deus já está mostrando o grau de relacionamento que ele vai ter conosco. É um relacionamento pessoal e íntimo, porque Jesus veio ensinar. Por isso que ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. É esse relacionamento que nós teremos.
já se relacione agora comigo. Então, para que Jesus não seja de modo algum considerado como impessoal, ele é também o Filho e, portanto, copessoal com o Pai. E por isso que ele andou conosco aqui, dando exemplo de filho. Confere lá João 1:18. Visão geral. Primeira parte. O Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, termos vida nele. Por que Jesus encarnou? Tem várias razões, do propósito da redenção, mas uma das razões é que Deus é uma glória muito grande, irmãos. Para a gente se relacionar com ele assim pessoalmente, é uma glória muito grande. Ele desceu lá no Monte Sinai, eu tive a oportunidade de subir aquele monte, Monte Horebe. O monte pegou fogo, então as pessoas não suportavam a glória. Mas o ser humano é desejoso de ver Deus. E Deus que olha para o coração, até a lição dos jovens está muito boa. Deus ele olha para o coração, o trimestre dos jovens vai falar sobre Davi. Deus que olha o coração sabe que o ser humano tem desejo de conhecê-lo, de se relacionar com ele. Então Deus ele resolveu suprir essa vontade, conceder esta vontade ao ser humano de se relacionar com ele. De que forma? Através do seu filho. É igual aquela história da mãe, A mãe estava no quarto com a criança, e aí a criança, mãe, a senhora vai ali na cozinha, mas eu estou com medo, não deixa eu sozinha aqui no quarto. A mãe disse, não, filha, Deus está aqui contigo. Ela disse, mãe, mas eu ainda continuo com medo, porque eu não estou vendo Deus, não, mas ele está aqui. Fique aqui no quarto, que eu vou na cozinha e já volto. E Deus está aqui contigo. Mãe, mas eu não vejo Deus, mãe. Mãe, eu queria um Deus com rosto. Falou assim para a mãe. Eu queria um Deus com rosto. E a mãe ficou pensando. A criança é pura. Aí está o desejo do coração do ser humano. Se relacionar com Deus, um Deus com rosto. A gente tem o desejo de conhecer a Deus. Ela entendeu. Por isso que Jesus desceu. Aleluia! Ele é o nosso Deus com rosto. Quanto mais, aí a mãe entendeu, quanto mais nós conhecermos e se relacionarmos com o Senhor Jesus, conhecermos o Senhor Jesus, mais estaremos conhecendo a Deus. Porque Jesus é o nosso Deus com rosto. Aleluia! Por isso que João queria que o mundo soubesse. Quanto mais vocês se relacionarem com Jesus, mais estarão se relacionando com Deus. Então, irmãos, outra coisa que faz a gente entender por que Jesus desceu, andou aqui conosco, Deus suprindo essa necessidade em nós de conhecermos a Deus. Teve um amigo que foi visitar um colega, um outro amigo, e lá na casa desse amigo tinha um aquário. E aí o colega estava ali, o amigo que foi visitar estava ali olhando o aquário. Aí chegou o amigo dele, disse, rapaz, que bom que você está aí, tal, só aguarda um minutinho que eu vou alimentar os peixes ali, a gente já conversa. E aí o dono da casa pegou a raçãozinha e estava ali alimentando os peixes. Quando o dono da casa chegou próximo ao aquário, os peixes saíram de perto dele, fugiram. E aí ele disse para o amigo dele, esses peixes são ingratos. Eu chego perto para alimentar, eles fogem, se assustam. Aí o amigo dele pegou e disse, não é que eles são ingratos, é que você é muito grande, você assusta eles. Se você se transformasse num peixinho e ficasse igual a eles, eles não iriam fugir de você. Porém, você correria até o risco, por ter ficado tão pequeno, de eles até te ignorar, de tão simples que você ficou. Aí o rapaz entendeu. Peraí, foi isso que Deus fez conosco. Se Deus se apresentasse numa glória tão poderosa como Ele é, o ser humano ia fugir de Deus, como aconteceu no Sinai. Moisés, fale tu conosco, nós não suportamos. Aí o que Deus fez? Se diminuiu. Aleluia. Isso é muito amor, estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele se diminuiu e ficou igual a nós, para que a gente não se assustasse, para que a gente não fugisse dele, se aproximasse dele. Só que é bem verdade que ele ficou tão simples, homem de dores, sem formosura, para que o desejássemos, que muitos o negaram. Veio para o que era o seu, veio para os seus e os seus não o receberam. Mas aí você entende, irmãos, Deus, olhando essa necessidade do ser humano querer conhecê-lo, fez de tudo para que a gente se relacione melhor com ele e encarnou
desceu e habitou entre nós. É como aquela história também que o rapaz foi se apresentar no público e havia um grande holofote atrás dele, aquela luz forte. E aí aquela luz ofuscava a vista do público e o público não conseguia enxergar o rapaz que iria se apresentar. Aí o público começou a acenar e dizer: "Ô, apague a luz, está muito forte para que a gente possa te ver." E aí foi apagado aquele holofote atrás dele e aí eles conseguiram enxergar quem estava ali. Isso revela também, da mesma forma, a forma como Deus e a maneira como Deus se apresentou para nós. Ele teve que apagar a luz, despojou-se de sua glória para que nós pudéssemos contemplá-lo, conhecê-lo e vê-lo, porque ele, na totalidade da sua glória, seria impossível, nós seríamos fulminados, mas ele fez de tudo para se relacionar com o ser humano, e esse é o grande desejo do apóstolo João, usado pelo Espírito Santo. Por isso que eu quero convidar você, quer conhecer Jesus? Vamos estudar Jesus através do Evangelho de São João. Nós vamos conhecer grandemente o Senhor Jesus. Segunda parte, Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Agora aqui você vai entender lições preciosas, viu? De textos que talvez você tenha dificuldade para entender. Letra A e letra B. João sabia que Jesus era o Filho de Deus e, portanto, era o menino prometido que seria chamado de Pai da eternidade. João sabia que Jesus era o Pai da eternidade, o menino que havia sido prometido, conforme Isaías 9,6. O que significa? Letra B. João recebe a confirmação do Espírito Santo e registra que Jesus já existia antes da criação de todas as coisas visíveis. Ele entendeu, por isso que ele coloca lá em João 1, 2 ao 4. Já existia antes de tudo, ele entendeu. Ele é o menino prometido, que seria chamado de Pai da eternidade. Nunca foi criado, existe, sempre existiu. Tá? Então, a revelação que ultrapassa o passado, é João que explica isso. Ele é Deus, é eterno, sempre existiu. Confere lá João 1, 2 ao 4, que você vai entender que é isso que João está tentando explicar. Tópico 2, a natureza fundamental do verbo. Aqui também é importante. Vamos lá, letra A e letra B. João recebe de Deus outra grande revelação e deixou registrado no livro do Apocalipse agora, que Jesus é o Alfa e o Ômega. Aqui vou explicar para você o que significa isso. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse 1 e 8 você encontra esse texto. Letra B. A expressão usada por João sobre o Alfa e o Ômega significa que Jesus já existia antes de todas as coisas criadas. Ele é o Alfa, o princípio, ou seja, antes de tudo existir, ele já existia. E também ele permanecerá existindo mesmo que as coisas criadas deixem de existir. Ele é o ômega, ele é o fim. Ou seja, em relação a tudo que foi criado, no princípio, ele já existia. Se o que foi criado deixar de existir, ele continuará existindo. Isso que significa o alfa e o ômega. Sempre existiu antes de tudo e continuará existindo depois de tudo. Hoje o que nós vimos aqui um dia vai ser refeito, vai acabar, vai terminar. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a palavra, o verbo vivo, permanece para sempre. Aleluia! Confere lá Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 3. No princípio era o verbo. Meu irmão, são lições importantíssimas, são explicações importantíssimas. Vou dar uma dica para vocês. Paulo disse, escolham, buscai os melhores dons. Não que exista um dom melhor que o outro, não é isso. Mas, para atender às necessidades da congregação, existe um dom que é mais adequado. Se está faltando explicações sábias da palavra de Deus onde você congrega, peça o dom de mestre, peça dom da palavra da ciência e peça palavra de sabedoria. Peça é para suprir as necessidades da igreja, que os dons estão à disposição da igreja. Então, quer explicações aprofundadas da palavra de Deus? Peça esses 3 dons, ok? Vem comigo.
No princípio era o verbo, letra A e letra B. No mundo antigo, a expressão logos, que quer dizer palavra no grego, indicava a revelação da vontade de um ser ou o próprio ser. Ou seja, a maior representação de um ser é a palavra. Estou falando do ser humano, um ser. Vou falar um ser porque os anjos também falam, tá? Então, engloba ser humano e os anjos, esse ser. Mas vamos falar aqui do ser humano. A maior representação do ser humano é a sua palavra, é o que ele fala, porque a palavra expressa o que ele sente e o que ele quer. Então, quando João fala da palavra de Deus, ele está querendo, todo mundo entendia, está querendo revelar o próprio Deus, porque a maior revelação de alguém, de um ser no mundo antigo, era a sua palavra. Então, irmãos, isso aqui é cultural. Letra B. Quando Jesus é chamado de o Logos de Deus, significa que ele é a revelação do próprio Deus. Sensacional. Por isso que João usa, ele é a palavra. Ele é a revelação do próprio Deus. Porque no mundo antigo todos entendiam. A palavra revela quem é a pessoa. A palavra revela a própria pessoa. Então, irmãos, conforme João 1,14. Lembrando que na Catflix tem um curso de oratória e eu ensino ali o porquê que o ser humano fala. Qual é o propósito da fala? Nunca perguntou? Por que eu falo? Existe um propósito. Lá no curso de oratória eu explico com detalhes. Vamos lá? Visão geral. O Evangelho de João retrata Jesus como verbo divino que se fez presente na história. 3. A encarnação do verbo. Primeiro tópico. A manifestação do verbo e a luz do mundo. Irmãos, é uma lição, uma explicação melhor que a outra. Letra A e letra B. Visto que Deus é o Pai das luzes, conforme Tiago 1,17, Jesus, que é a revelação visível de Deus, também é chamado de a luz dos homens. Aqui está mais uma prova de que ele é Deus. Porque Deus é chamado Pai das luzes. E João apresenta Jesus como a luz dos homens. Confere João capítulo 1, versículo 4 e o versículo 9. Letra B. João diz que a luz é a vida dos homens. Confere lá João 1 e 9. E por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Confere lá João 14 e 6. O que significa isso? João explica que Jesus é a luz e a vida dos homens. Porque a luz, isso aqui é um mistério tremendo, irmãos. Não está falando só de uma iluminação. Está falando vida para as pessoas, os filhos de Deus. Lá no mundo antigo, estava associado à luz, a aquecimento, a calor. Então, luz é sinônimo de vida. E João lhe fala, a vida dos homens é ele, essa luz. E o que acontece? Ele fala que ele é a vida dos homens. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que isso significa? O que tudo isso significa? Jesus é Deus, irmãos. A Bíblia está cheia de provas que verdadeiramente ele é Deus. Então ele é a luz dos homens, ele é a vida. Ele mesmo diz, sou o caminho, a verdade e a vida. 2. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Aqui também é tremendo. Letra A, B e C. Tanto os anjos como os seres humanos foram criados para serem filhos de Deus. E por isso, a Bíblia diz que os anjos foram chamados filhos de Deus e também Adão foi chamado filho de Deus. Confere lá Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz que os anjos eram filhos de Deus. E Lucas 3 e 38, diz que Adão, filho de Deus. Letra B. Infelizmente, depois da rebelião e da deturpação do bem promovida por Lúcifer e a terça parte dos anjos, tanto a terça parte dos anjos como a humanidade perderam a condição de filhos de Deus. A terça parte dos anjos perdeu e a humanidade caiu, perdeu também. Confere lá Apocalipse 12:4, que fala que a terça parte foi lançada na terra. Até teve um irmão, umas lições atrás, que disse que não, a Bíblia não diz que o diabo foi lançado na terra.
Apocalipse 12:4 diz que todos vieram para a terra. Terça parte dos anjos está bem claro ali, lançados na terra. O diabo veio junto e foi lançado também sim na terra. Romanos 3:23 mostra que todos pecaram e destituídos estão. Então, fomos feitos para sermos filhos, porém perdemos essa condição. Aí Deus misericordioso, letra C, para os anjos caídos não há oportunidade de reconciliação, pois estes estavam em plena perfeição e decidiram voluntariamente se rebelar contra Deus. Confere Ezequiel 28:15-18 e Judas 1:6, a Bíblia diz que eles não guardaram, partiu deles a sua habitação, não quiseram. Porém, visto que os homens foram vítimas de mentira e estes nasceram em pecado e ainda nascem, Deus ofereceu sua misericórdia e através da encarnação do Verbo vivo, Deus ofereceu o privilégio da reconciliação e da adoção. Então é um privilégio, João explica isso. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ali João está dizendo, irmãos, que nós podemos recuperar essa condição que havia sido perdida. Confere lá Romanos 8:14-16 e João 1:12-13. 3. Manifestação e habitação do Verbo, letra A e letra B. Visto que Deus é amor, conforme 1 João 4,16, ele decidiu encarnar e habitar junto dos homens, a fim de reconciliar todo aquele que obedecer à sua vontade. Confere lá João 1,14, 2 Coríntios 5:18-20. Letra B. Por amor, Deus deu seu Filho para salvar a humanidade e fazer com que todos sejam novamente uma grande família. O grande desejo de Deus é fazer uma só família. Confere lá João 3,16, ele deu seu Filho por amor. Também 17:21, João 17:21, o grande desejo é que todos sejam um. E confere lá Efésios 3:15, a Bíblia diz que Deus tem uma só família, tanto no céu como na terra. Então, a manifestação do Verbo é para habitar com o ser humano, e essa habitação, que o original fala armar uma tenda e ficar conosco, essa habitação é para sempre. Deus deseja habitar com o ser humano para sempre. Visão geral: por meio da manifestação do Verbo de Deus, à luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. E a nossa conclusão da lição de número 1, que é só uma introdução, depois nós iremos se aprofundar mais ainda no Evangelho, em cada lição do Evangelho. Nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Aleluia! Nós chegamos ao final desta lição abençoada. Deixa o teu like positivo nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esta lição, visite o nosso grupo de WhatsApp para você receber os nossos materiais, o QR Code está na tela, o link está na descrição, assine a Catflix, o valor é muito pequeno, cabe no bolso de todo mundo, e você vai ter tudo o que precisa para crescimento espiritual, ministerial e aí também mais fortalecimento diante de Deus, para você e para toda a tua família. Vamos fazer a nossa oração? Se você agora crê nas bênçãos contidas nesta lição, ore comigo, você vai receber as bênçãos desta lição, que o grande interesse de João é que o povo, que a humanidade conheça o Filho de Deus e tenha comunhão com Jesus. Nós vamos receber agora a bênção dessa comunhão e você vai ser surpreendido por novidades que virão para a tua casa. E também, se você precisa de uma cura, creia nesse momento, pois Deus pode te curar. Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, em primeiro lugar te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor
com que nos amastes, enviando o seu Filho para habitar conosco, o Verbo vivo encarnando e andando aqui como Filho, para se relacionar intimamente, pessoalmente conosco e nos dar a oportunidade de se reconciliar contigo e sermos adotados pelo teu amor. Te damos graças, Senhor, por todos os benefícios contidos na tua palavra, em especial o Evangelho de João, e que a comunhão do teu povo seja fortalecida contigo e que eles recebam toda a vida que há em ti, todos os benefícios que há em ti, através desta comunhão, possam se manifestar na vida dos teus filhos, no Brasil ou em outros países. Sejam benditos em o nome de Jesus Cristo. Recebam a vida que está no Senhor e na sua palavra. Sejam revigorados espiritualmente, sejam abençoados fisicamente e sejam alvo de grandes provisões. Pai querido, use de misericórdia, estende as tuas mãos, Senhor, conceda um sinal da tua graça e cure este irmão que clama nesse momento, pedindo que o Senhor tire esta infecção, tire esta dor que lhe atormenta, que lhe incomoda, que está roubando, Pai, a sua alegria, impossibilitando de fazer mais na tua obra. Seja bendito, meu irmão. Seja livre, fique livre desta infecção. Em o nome de Jesus Cristo, desapareça a infecção do intestino. Seja normalizado agora, em o nome de Jesus Cristo, o funcionamento de todo o teu intestino. Fique livre, seja liberto desta infecção e seja normalizado o funcionamento de todo o teu intestino. Pai querido, use de misericórdia, estende as tuas mãos, que esta bênção se reparta para todo o teu povo, que ora nesse momento pedindo cura da tua parte. Milagres aconteçam agora, infecções sejam repreendidas, desapareçam em nome de Jesus. Venha o vigor para esse organismo, venha a disposição para este corpo, suma esta dor e os teus filhos recebam saúde para te servir com alegria. Como ministro do Evangelho, é a bênção que a ti clamamos e ministramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, meu querido. Um forte abraço e até a próxima aula. Fique na paz.